Rubem Alves, amor, beleza, inquietação e reflexão. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje eu quero falar com vocês sobre o livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, do escritor brasileiro Rubem Alves. Esse livro foi o segundo colocado no Prêmio Jabuti de 2009 na categoria Contos e Crônicas. Rubem Alves teve uma carreira bastante vasta. Ele foi escritor, educador, teólogo, psicanalista e pastor presbiteriano. Há uma biografia muito interessante e muito detalhada sobre a vida dele, escrita pelo jornalista Gonçalo Júnior, com o título É uma Pena Não Viver. Eu vou deixar o link da biografia e do livro também do Rubem Alves aqui, se vocês quiserem conhecer. Há um dado muito importante sobre a história dele que nos ajudará a compreender melhor alguns pontos que ele trata no livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, que se refere ao período da ditadura militar. Rubem Alves, como um pastor presbiteriano que, aliás, viveu grande parte da sua vida no meio religioso, ele começou em seus estudos de mestrado a pensar sobre algumas questões que deveriam ser cobradas da igreja. Naquele momento, a igreja defendia que a vida era daquela forma porque Deus queria que fosse daquela forma e nada poderia ser feito para mudar, apenas aceitar e deixar as coisas acontecerem como seria da vontade de Deus. Porém, nas reflexões, nos estudos de Rubem Alves, ele começa a ter algumas ideias que depois tomarão corpo e se tornarão a teologia da libertação. E essas ideias, elas são direcionadas mais aos pobres, acreditando que a igreja deveria assumir um papel diferente na vida dos mais necessitados. Não era só essa crítica que ele fazia, não eram só essas cobranças nesse sentido que ele fazia, mas por conta das ideias que eram muito contrárias à doutrina prevalecente na igreja presbiteriana naquele período, Rubem Alves, bem como outros ministros da igreja, foram considerados subversivos. Por conta disso, a própria igreja os denunciou para os militares. Sim, estamos falando da década de 1960. Então, Rubem Alves foi denunciado pela própria igreja, viveu toda a tensão de interrogatório, o medo de passar por uma tortura e a tensão de não saber como sairia de toda essa situação. Até porque é possível encontrar na biografia dele falas do próprio Rubem Alves sobre esse período e sobre o conteúdo do dossiê que havia sido preparado contra ele, que tinha acusações que não faziam o menor sentido, que não tinham a ver com a nova postura que ele assumia como pastor, acreditando que a igreja deveria se posicionar de uma outra forma. Por que é importante saber disso? Porque lendo o livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, ele traz algumas reflexões que, conhecendo esse dado biográfico dele, nós temos condições de compreender melhor. Claro que a igreja passou por muitas transformações, né? De muitos anos para cá já vem passando por transformações, e não é meu objetivo também tecer elogios ou críticas a uma instituição ou outra. Tudo isso vocês podem encontrar na biografia dele. E aí, por fim, em 1970, ele decide romper com a igreja, porque ele acredita que o evangelho era um chamado à liberdade e não à prisão, não à doutrinação. Então, por uma dificuldade de olhar para o evangelho da mesma forma que a igreja propunha até então, ele decide
romper com a igreja e se posiciona da maneira que ele acredita ser a maneira mais correta. Isso tudo nós vamos encontrar reflexos nesta obra, onde ele fala muito, principalmente sobre religiosidade. Ele traz algumas questões, algumas reflexões, algumas críticas que realmente são dignas de serem pensadas e problematizadas. Mas ele não fala apenas disso. Ele fala sobre a beleza, ele fala sobre as crianças, sobre o amor, sobre as memórias. Ele faz reflexões sobre a política, sobre a velhice e sobre a morte. Rubem Alves mexe com a nossa estrutura porque ele coloca em xeque algumas ideias que nós temos. A leitura desse livro, ao mesmo tempo que é muito agradável, também é inquietante, porque mexe com algumas crenças, com algumas ideias e também nos tira da zona de conforto, porque toca em questões que a maioria de nós talvez nem tenha parado para pensar, parado para problematizar. É uma leitura por vezes muito agradável, porque o livro ele é composto de textos pequenos. São textos que Rubem Alves foi juntando ao longo dos anos, pequenas ideias que ele foi juntando, acreditando que em algum momento ele poderia sentar e escrever uma obra maior sobre isso. Como ele percebeu que não haveria tempo, porque ele tinha realmente muita coisa escrita, ele tinha muitas anotações com ideias diferentes, ele decidiu juntar tudo num livro só. E essas ideias, por vezes engraçadas, são muito agradáveis de ler, então nós vamos lendo muito rápido, não tem uma linha de pensamento, como ele mesmo dizia, não é um livro que tem começo, meio e fim, mas são várias ideias sobre assuntos diferentes, então ele separa por assunto, por temática, mas tem momentos nessa leitura que é preciso parar. Não apenas parar para refletir, mas parar para digerir, porque ele toca em questões que são um tanto indigestas também e que nós precisamos pensar e entender aquilo e talvez até olhar para dentro e rever algumas ideias, algumas posições que mantemos sobre os mais variados temas. É uma leitura muito rica. Esse livro ficou um tempo na minha estante, eu ganhei de uma amiga de longa data, a Simone, e ele ficou parado um bom tempo, até que eu decidi dar uma chance para o livro e eu não me arrependi. Foi a primeira vez que eu li algo sobre o Rubem Alves, apesar de já conhecer o seu trabalho, já saber de toda a contribuição, principalmente na área da educação que ele deu. Foi uma leitura muito interessante, muito instigante e muito reflexiva. Eu não poderia encerrar esse vídeo de outra forma que não fosse lendo para vocês o que Rubem Alves deixou escrito na contracapa do livro. Diz assim: ostra feliz não faz pérola. A ostra, para fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. Sofrendo, a ostra diz para si mesma: preciso envolver essa areia pontuda que me machuca com uma esfera lisa que lhe tire as pontas. Ostras felizes não fazem pérolas. Pessoas felizes não sentem a necessidade de criar. O ato criador, seja na ciência ou na arte, surge sempre de uma dor. Não é preciso que seja uma dor doída. Por vezes, a dor aparece como aquela coceira que tem o nome de curiosidade. Este livro está cheio de areias pontudas que me machucaram. Para me livrar da dor, escrevi.